Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando o meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as metas para o ano de 2025. Bora lá? Bom, pessoal, eu queria fazer esse vídeo de metas quando eu já tivesse com o meu planner pronto, impresso e mostrar o planner. Só que eu tive que adiantar esse vídeo porque eu vou precisar fazer uma reestruturação nos meus binders para acomodar essas metas. E não vai dar para esperar o planner ficar pronto. Eu tô com muitos compromissos agora no final do ano e provavelmente o planner não vai ficar pronto a tempo. Ele vai ficar pronto, acho que na primeira quinzena de janeiro, tá? Então eu não vou esperar para gravar esse vídeo. A gente vai ter que fazer um estilo de vídeo mais old school, né? Em que eu vou listar as metas para vocês e espero que vocês gostem. Como sempre, eu nunca estou pronta, então vamos lá. Então tá. Eu não sei fazer lettering, eu não sei fazer aquelas letras bonitas que as meninas fazem. Eu vejo a Amanda e a Mi Budget, né? Com umas letras bonitas, desenhadas e tal. Não tenho letra de professora. Na realidade, o meu cérebro acho que parece que vai mais rápido do que a minha mão, né? Isso é falta de prática. E então minha letra ficou horrível. Sempre foi, fiz caderno de caligrafia e tal, ao longo dos anos nunca resolveu. Então tenham paciência comigo. Bom, a minha primeira meta para o ano de 2025 vai ser um carro novo. Vocês viram que eles estavam na minha lista de sinking funds, né? Só que meu marido e eu decidimos que vamos adquirir um carro novo em 2025. Porque o nosso carro, ele vem estragando com muita frequência. É um carro de 2007, tá? Então, nós viemos gastando muito com manutenção. E o meu marido, que é a principal pessoa que dirige, não aguenta mais, né? Então, nós colocamos isso como meta familiar. Talvez isso vá impactar um pouco o projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. Eu não sei ainda, porque talvez vá mudar um pouco as prioridades das categorias das dívidas, tá? Pra gente quitar. Mas eu quero que vocês saibam que o carro novo, digamos, vai aparecer e vai mudar um pouco a velocidade de pagamento das dívidas, tá? Falando em dívidas, a minha segunda meta para 2025 é quitar o FIES, né? Eu sei que eu não vou conseguir terminar de quitar as dívidas das parcelas do cartão de crédito. Não vou usar o meu décimo para isso, porque já entrou, já sei quanto é que vai custar mais ou menos o IPTU e IPVA e esses valores, então não vai sobrar para isso. Então eu vou ter, eu acho que janeiro mais ou menos ainda, adentro com os parcelamentos do cartão de crédito. E eu vou começar a guardar pro FIES a partir de fevereiro, provavelmente, tá? Mas essa dívida do FIES eu estou colocando que ela custa 6 mil reais. Eu sei que ela já tá num valor, acho que tá com 5 mil e, tipo, sei lá, 5.800, 5.900, ela tá abaixo de 6, eu acho. E a tendência é que ela vai baixando, porque eu vou pagando um pouco todo mês, né? Mas eu tô somando 6 mil, arredondei para 6 mil. E eu tenho planos de guardar R$ 450 por mês. Por que não vai ser os 900 que eu costumo colocar no cartão de crédito, que é como eu tinha dito para vocês que ia ser o projeto Parcelas Dívidas Parcelas do Cartão, porque eu tenho carro novo, né? Então, eu vou dividir aqueles 900 provavelmente pelo carro novo e por quitar o FIES. Esse é o meu primeiro plano, assim, de alteração do projeto. Vamos ver se isso vai efetivamente se concretizar, né? Porque eu não sei em que mês que eu vou comprar o carro. Enfim, eu não sei como é que vai funcionar. Bom, minha terceira meta
é o adestramento do meu cachorro. Adestramento, tá? Vocês sabem que eu tenho guardado ao longo do tempo, né? Um valor, mas o adestramento, pelo que eu vi, custa R$1.350. E o meu objetivo é guardar R$150 por mês para isso. É claro que vão ter meses que eu vou ter. Eu falei para vocês que eu alterno a ração com meu marido. Então vão ter alguns meses que eu não vou conseguir guardar todo esse valor, porque eu vou ter que descontar esse valor a ração. Mas eu quero ver se eu consigo quitar. E aí eu vou guardando. Vocês viram que sempre quando chega uma renda extra, eu sempre coloco 50 em bets, né? Então eu quero ver se eu consigo repor esse valor que eu tiro para ração ao longo do ano, tá? Mas então o adestramento do meu pet é uma das prioridades, uma das metas para mim em 2025 fazer isso até o final do ano, tá? Bom, as metas não estão em ordem de importância, tá, gente? Então aqui, como quarta meta, vocês estão enxergando? Acho que sim, né? Como quarta meta, opa, desculpa, eu balancei vocês aí. Eu vou colocar terminar a minha reserva de emergência de R$1.000. Que é aquele primeiro passo que eu coloquei para vocês, que vocês deveriam ter pelo menos R$1.000 guardados. Então, a minha meta para 2025 é fechar aquela minha reserva de emergência, tá? De R$1.000. Minha quinta meta tem a ver, essa meta é dividida em dois, tá? Tem a ver com os meus filhos. Então, nós já temos a carteira para mesada, que é aquela que eu guardo R$50 por mês, todo mês, certo? Que tá numa carteira de fundos imobiliários e que geram, né, dividendos, rendimentos na realidade. E esses rendimentos, a ideia é que eles paguem a mesada dos meus filhos no futuro, tá? E aqui nós vamos ter um outro objetivo para 2025, que vai ser o enxoval. Karina, o que é o enxoval? É o seguinte, para quem não sabe, eu não tenho filhos ainda, mas eu estou na lista de adoção. E quando você está na lista de adoção, o que acontece? A assistente social, um belo dia, que pode ser qualquer dia ao longo dos anos, te liga e diz assim, olha, aqui a gente tem uma criança, duas crianças, enfim, de acordo com o que você colocou no perfil, que se adequa ao perfil, conta um pouco da história de vida dessa criança, e aí começa o processo que eles chamam de adaptação, que começa as visitações, que aí os pretendentes à adoção vão visitar o abrigo, conhecem a criança, se começa a formar um vínculo, a criança sai do abrigo nos finais de semana. Primeiro eu acho que ela sai para um passeio, aí depois volta no mesmo dia, aí depois ela passa o final de semana, depois volta, até que a assistente social ache que o vínculo está bem formado, que deu um feedback positivo, e aí a criança fica em guarda com a gente, provisória, até sair a adoção definitiva, né? Só que assim, gente, esse processo de visitação depende muito da idade da criança. Por exemplo, se fosse um bebê, a criança vai automaticamente para tua casa, tá? Quanto mais nova a criança, mais rápido é o processo de adaptação, porque a criança, quando ela é mais velha, ela tem mais dificuldade para fazer vínculo, né? Mas isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? É só a experiência. Então, por que o enxoval, né? Voltando, por que o enxoval? Porque existe a possibilidade de meu telefone tocar e em 30 dias eu tá com duas crianças. Nosso perfil é para duas crianças. Em 30 dias eu tá com duas crianças aqui. E aí eu vou ter que arranjar roupa, porque assim, no abrigo, acho que eles devem vir com a roupa do corpo, assim, tudo é meio, pelo que eu sei, tudo é meio coletivo, assim, sabe? Não tem muita individualização, né? Porque são muitas crianças e tal. Então, eu vou ter que ter muda de roupa, eu vou ter que ter mobiliário. E por que eu não vou comprar o mobiliário com antecedência? Porque eu não sei a idade das crianças. Pode vir
um mais velho e um bebê, e aí eu vou precisar de um berço, né? Porque senão eu compraria um beliche. Eu não sei a idade, então não posso comprar roupa. Não sei se vai usar fralda, sabe? Então tem uma série de coisas que eu não sei, mas eu sei que do dia pra noite eu não vou ter os 9 meses que uma mãe normalmente tem pra fazer um enxoval. Eu vou ter talvez um mês. Então eu vou aos poucos me preparando para esse futuro gasto, tá? Então, para o enxoval, eu pretendo, para que vocês saibam a minha meta final, tá? É R$ 4.000, tá? Para esse enxoval. Porque eu tô incluindo aqui alguns móveis, né? Pro quarto. E roupas para 2 crianças, tá? Roupa, toalha, chinelo, sabe? Enfim. De repente alguns brinquedos. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser dado da criança. Até eu conseguir me organizar, né? E só que claro que eu não vou guardar esse valor de uma forma tão agressiva, né, no início. Eu pretendo guardar mensalmente de 50 a R$ 85 por mês, tá? Porque como é a longo prazo, eu não quero, essa meta não pode pesar muito no meu orçamento, tá? Bom, nós temos a meta da independência financeira, que é uma meta que sempre tem que aparecer para mim. Independência. A gente fica meio burra. Financeira. Porque o meu cérebro tá pensando várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, a independência financeira tem uma meta muito gigante, né, gente? Eu não posso me concentrar em pensar no valor, pelo menos nesse momento agora, não nos milhões que precisam para te ter chegar na independência financeira, porque eu ainda tenho muitas dívidas, tá? Só que eu não posso deixar para quando eu quitar as minhas dívidas começar a guardar. Então, assim, eu tenho uma meta, uma meta de a cada trimestre aumentar o valor dessa independência financeira, tá? Então, a meta seria, vocês viram que eu guardo R$ 100, tá? A meta seria, no primeiro trimestre, guardar R$ 320. A segunda meta seria 370. No próximo trimestre, 420. E depois chegar em 470. Ok? Então, essa é a meta do ano, tá? Para a independência financeira. Então, nós temos mais uma meta, tá? Temos muitas metas. Se nós vamos conseguir todos os meses aportar nelas, é outro papo, tá, gente? Mas a gente tem que ter isso aqui vai ficar bem na minha frente sempre para eu ter como objetivo e norte, tá? Eu tenho o objetivo de fazer uma viagem. Esse ano, não. É uma viagem que eu pretendo fazer daqui a uns 3 anos, tá? E eu ainda não decidi o destino para essa viagem, mas eu quero fazer uma viagem com meu marido antes das crianças chegarem, tá? E eu gostaria de guardar no ano de 2025 R$ 2.000 para essa viagem, tá? Então vamos ver como é que a gente vai. Eu não vou colocar valor mensal nem nada. Vamos ver como é que a gente vai fazer para guardar esses R$ 2.000, tá? Mas é uma meta para mim para 2025. E eu tenho aqui como última meta dívidas futuras, tá? Dívidas futuras, esse ano eu não consigo guardar todo o dinheiro que eu precisava, tá? Eu já vi que eu preciso de cerca de R$ 1.000 no final do ano, tá? Então, significa dizer que se eu preciso de R$ 1.000 até o final do ano, e nós temos 12 meses, eu precisaria guardar R$ 83 por mês numa caixinha, rendendo, né? Para eu conseguir chegar no final do ano com R$ 1.000. Então, eu vou colocar aqui que todo mês eu precisaria guardar R$ 85 por mês. Opa! Para conseguir chegar no final do ano e pagar IPVA e IPTU, tá? É claro que eu não vou colocar como metas, mas eu tenho como objetivo, alguns objetivos que vocês podem ver que estão se concretizando, que é cuidar da minha manutenção da casa e do carro, né? Que eu pretendo continuar guardando R$ 50 por mês.
Tem as datas comemorativas também, que eu tenho planos de guardar R$ 50 por mês. Mas eu não vou colocar em metas, porque essas metas aqui, elas são minha prioridade total. Significa dizer que aquelas minhas rendas extras que entram, qualquer tipo de dinheiro que eu não estava esperando que chegar, eu vou dar uma olhada em como estão as minhas metas. E se faltou aportar em alguma meta, eu vou usar esse dinheiro para complementar isso aqui. Então, isso aqui são as minhas principais, as minhas prioridades para o ano de 2025. E aí eu te pergunto, já fizeste as tuas metas para 2025? Como é que estão os teus objetivos? Bom, o vídeo hoje vai ficar por aqui. Um beijão e até a próxima. Bye, bye!